Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de quê? De nos voltarmos para Deus. Esta é a hora de termos o milagre na nossa vida. Esta é a hora de tudo mudar para melhor lá no seu emprego, na sua casa, na sua família. Hoje é o último dia do ano. E por isso eu quero desejar a todos já um bom princípio de ano. É sobre isso que eu vou falar, porque amanhã já é o primeiro dia. E quero apresentar a minha família. Tenho aqui a minha esposa ao meu lado. Tenho a Samara, o marido, que é o Daniel. Temos o microfone, o Mike e a Vitória. E vamos começar pelo Mike. O que é que queres dizer? Eu quero desejar um feliz ano novo e um próspero ano novo também. Vitória? Quero desejar um bom ano a todos, que neste ano possamos crescer ainda mais servindo a Deus. Bom ano novo e sempre em frente com Jesus. Também quero desejar um bom ano. Legal, tá? E que seja um ano de muitas bênçãos, muito sucesso. E quero dar já os parabéns à minha mãe, que ela faz anos amanhã, dia 1 de janeiro. E pronto. Agora és tu. Sim, então, também quero desejar um bom ano a partir de amanhã. Então, a pessoa está sempre a pensar no futuro, né? Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar, porque aí vai ter muitas bênçãos. Então, tudo vai acontecer, que é de bom. Muito obrigado, pode ir para o vosso lugar. E hoje é um dia, enfim, especial, porque acaba um ano para, eu diria, para todos que somos da Igreja Maná. Tem sido um ano de luta, mas de grandes vitórias. Mas para muita gente está fora, lá fora. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Tem sido um ano difícil, quem sabe, com muitos problemas. Mas esta é a hora de você abrir o coração para Deus. Deixar que Jesus entre no seu coração, na sua vida, e começar a andar com Ele e vai ver que tudo vai mudar para melhor. Hoje nós vamos ouvir testemunhos para mostrar que Deus é o mesmo hoje como antigamente. Às vezes as pessoas pensam que os milagres só aconteceram nos dias em que Jesus andou aqui na terra. Mas não. Deus é o mesmo hoje como antigamente. E temos muitos testemunhos vindos de toda a parte do mundo e hoje nós vamos ouvir dois. Um ao vivo e outro foi gravado muito recentemente. Também vos vou falar sobre a importância de construirmos a nossa vida na rocha. Porque assim, quando ou se vierem temporais, você vai vencer. E por último vou ensinar a escrever o seu futuro. Escrever o seu futuro logo no princípio do ano, para que você, com Deus, tenha sucesso. E agora quero apresentar-vos o time Curiacos, que vai tocar um hino que tem tudo a ver com o tema 2, que diz: basta querer. Se você quer ver a solução dos seus problemas, sua vida transformada, então só em Jesus. Vamos lá ouvir. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração. Toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração.
Toca em Jesus, estende a tua mão, basta crer. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, basta crer. Em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Esta é a hora de crer em Jesus Cristo. E agora vamos então para a próxima rubrica, que é dos testemunhos. Vamos lá. Nós vamos ver um testemunho gravado muito recentemente da Patrícia, que queria ter uma casa e usou as leis de Deus para obter a casa que ela tanto sonhava. Sabe, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura e que nada é impossível para quem crer. Porquê? Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, começamos a andar com Deus e aprendemos a viver pela fé, então aprendemos a viver pelo sistema de Deus e realmente a vida corre completamente de modo diferente porque conseguimos vencer em todas as áreas. Não é porque somos os campeões, ninguém é campeão, mas porque o campeão, que é Jesus, nos ensina o que é que devemos fazer e fazendo nós temos vitória. E por isso eu tenho a certeza que este testemunho vai encorajar você e você vai ficar animado para andar com Deus e também ter o seu milagre. Vamos lá então ver o testemunho. Olá, hoje eu tenho a Patrícia da Igreja Maná do Carregado e ela veio nos contar o seu testemunho acerca de finanças. A Patrícia que tinha um sonho, um alvo de ter uma casa, o seu lar, o seu espaço, só que ela tinha alguns problemas financeiros. Ela não conseguia arcar com essa despesa. O que será que a Patrícia fez? Nada melhor do que a própria Patrícia para nos contar o seu testemunho. Patrícia, conte para nós então, como é que foi? Você queria uma casa? Sim, queria alugar uma casa e fiz o desenho como eu a queria, idealizei, imaginei, porque eu sabia que, olhando para as minhas posses, para as minhas capacidades, eu não iria conseguir, mas como eu sei, sabendo que sou fiel a Deus nos meus dízimos e nas ofertas, e Deus é um Deus dos impossíveis, então se Deus opera nas outras pessoas, também ia operar em mim. Então olhei para Deus, confiei em Deus, coloquei em primeiro lugar e sempre com fé no meu coração e consegui a casa que Você queria. conseguiu a casa, Sim. mas nessa fase, até você conseguir a casa, eu imagino que você tenha tido dúvidas e não foi fácil. Não. Como é que foi? Foi uma luta mesmo na nossa mente e mesmo as pessoas ao nosso redor a dizer que a Patrícia é impossível. Hoje em dia, a casa que tu queres, o preço que tu queres é impossível, estão no sítio onde eu queria. Porque eu também especifiquei o sítio que eu queria. Patrícia, só nos arredores é que tu vais conseguir. Não, eu queria naquele sítio. E confiei, agarrei a Deus e graças a Deus consegui. No sítio onde eu queria, a casa como eu queria, digamos, a pagar mais ou menos, digamos, dentro daquilo que eu queria. Então você especificou tudo? Sim. O lugar, Sim. quantos quartos, sala, cozinha. Você colocou, basicamente, escreveu tudo isso Sim. e orou a Deus, foi isso? Sim, senhora. Então, você acha que é importante, até as pessoas que nos acompanham em casa, que têm um sonho, que gostariam de ter algo, fazer isso, de escrever e ser específico? Sim, para Deus saber aquilo que pode dar. Senão fez o meu sonho. Eu estava a dizer uma casa qualquer, uma casa depois de cair aos pecados, então eu só pedi uma casa. Exatamente. Então convém, acho que dizer a Deus aquilo, todos os pormenores que a gente quer. E por algum momento passou aquela coisa na sua cabeça, se calhar vou ficar com uma casa aqui, uma qualquer. Sim, uma luta. Foi uma luta. É obrigar-me a pensar aquilo que Deus ensina. A pensar em Deus, a pensar aquilo que a gente quer mesmo no nosso coração, não dando ouvidos à voz do diabo, né? Que não vou E conseguir. hoje você tem essa casa? Tem, sim, senhora. Do jeitinho que você queria? Como eu queria. Até no lugar que você desejava? Sim, senhora. Graças a Deus. Honra para Deus. É mesmo. E agora, para as pessoas que nos acompanham, o que você tem a dizer para elas? Pessoas que estão passando por isso ou gostariam também, têm um sonho, um alvo e gostariam de alcançar esse alvo, o que você tem a dizer para essas pessoas? Confiar em Deus, agarrar-se à palavra de Deus e não olhando para aquilo que a gente olha, para aquilo que a gente ouve,
Nem olhar, não olhar para o sistema do mundo, é porque aí a gente não vai a lado nenhum. É agarrarmos a Deus e confiarmos em Deus e nunca sair dos caminhos dele. Uau! Este testemunho é muito bonito e deixa explicar a você que, quem sabe, nos está a ver pela primeira vez ou assim, explicar o seguinte: eu era engenheiro civil, calculava, especializado em pontes e estruturas especiais, então era uma pessoa muito lógica. E quando eu me converti, pensei, bem, a Bíblia, um livro de histórias e se calhar ao domingo é só aleluias e Deus fica logo contente e pronto. Mas, ao estudar a Bíblia, fiquei super admirado, porque é um livro cheio de lógica. Não é a lógica dos portugueses, nem a maneira dos franceses, ou sei lá, mas a maneira de Deus. E é isso que nós ensinamos, a palavra de Deus, o sistema de Deus. Como é que Deus diz que devemos fazer na área financeira, na área da saúde, na área da família, etc. E quando nós aprendemos a fazer dessa maneira e a viver desse jeito, funciona. E é por isso que o povo tem sucesso, não chega apenas a orar, não é? Temos, como ela disse, temos de ser específicos, etc, etc. Bem, agora tenho aqui outro testemunho, desta vez ao vivo, e temos mais uma vez a pastora Isabel e a Inês Galvão. Muito bem. Inês, seja muito bem-vinda. Quero também desejar um bom ano a todos que nos estão a ver e a ouvir. Olá Inês, de onde é que vem? Olá, boa noite. Eu vim de Alvalade. Vem da Igreja de Alvalade. Sim, sim. Então, há quantos anos é que é crente? Como se costuma dizer, desde pequenina. Não sei precisar o tempo, mas já desde que me lembro de ser pessoa. Então, como é que tem sido a sua caminhada com Deus? Tem sido, como descrever, interessante, porque é altos e baixos, mas em todos os momentos Deus está connosco e tem sido mesmo uma caminhada progressiva e é viver com Deus. Simplesmente. Que é maravilhoso, que é uma aventura. Exatamente. É um desporto radical. É verdade. Tem um testemunho para nos contar hoje sobre uma bolsa, não é? Porque a Inês frequenta, está a fazer o mestrado? Sim, sim, no segundo ano. Em exercício e bem-estar, na área da saúde e do exercício. Então o que é que lhe aconteceu, Inês? Então, não quero errar ali no período temporal, mas no ano passado, num dos programas do Apóstolo Basta Crer, o Apóstolo estava a falar sobre o que é iniquidade e também neste panorama se engloba todas as atitudes que nós temos com as pessoas e não temos com Deus. Por exemplo, o que fazemos para as pessoas e não fazemos para Deus. E eu naquele momento caí em mim, como se costuma dizer, passa a expressão, caiu uma ficha, porque tornamos por garantida a nossa relação com Deus. Chegamos a um ponto em que eu sou cristã desde nova, eu já sirvo a Deus, eu vou à igreja, faço o PDC, parece que isto tudo achava basta. Que já estava, que tudo chegava. Exatamente. Então eu pensei, não, eu vou dar uma prenda a Deus, porque eu com os meus amigos e familiares de quem eu gosto de dar prendas. Então vou fazer o mesmo com Deus, vou dar uma prenda, neste caso uma prenda financeira. Uma prenda financeira. Exatamente. Não com o sentido de semear para colher, não era dízimo, era mesmo uma prenda, dar sem ver o retorno. Não pensava no retorno. Sim. E naquela noite, foi segunda, terça-feira, já não me recordo muito bem, apenas decidi dar. Iria dar no fim de semana a seguir, esse valor, mas naquela noite apenas decidi dar. Então, o que é que aconteceu? Foi 2 dias depois, não é? Sim, mas para enquadrar um bocadinho, semanas anteriores a esta decisão que eu fiz, recebi da parte da faculdade um e-mail onde me foi atribuída uma bolsa de estudo pelas minhas classificações que eu tinha tido até então. Já aqui vi a mão de Deus, porque eu não sabia desta bolsa, não sabia que existia um prémio sequer, e eles deram os parabéns e atribuíram um valor financeiro que iria abater nas propinas. Porque é que eu digo que aqui vi a mão de Deus? Porque para além de eu não saber que este prémio sequer existia, eu não fiz nada para me candidatar, nem nada disso. Que normalmente para se ter subsídios exatamente, tem que as pessoas candidatam-se, exatamente. E eu não precisava, porque graças a Deus eu não estava a precisar da bolsa, não precisava de dinheiro proveniente da faculdade para pagar os meus estudos, não precisava nada disso, mas Deus quis dar-me. E graças a Deus que eu também pude ter as boas classificações e foi atribuído este prémio. Portanto, 2 dias após, agora voltando um bocadinho para trás, 2 dias após a tal decisão que eu fiz de dar uma prenda a Deus, recebi um telefonema da faculdade. E eu naquele momento estava a fazer ali uma tarefa que não podia atender e só pude retribuir a chamada umas horas mais tarde. Neste período em que eu não atendi e até voltar a fazer a ligação,
comecei constantemente a ser, passa a expressão, bombardeada de dúvidas. Sua mente de dúvidas. Exatamente. Então a dúvida era, agora vês, eles estão-te a ligar porque afinal enganaram-se, não era para ti. Exatamente, e agora vais ter que devolver o dinheiro todo, que vergonha, passaste por isto tudo. E eu disse, não, eu não vou aceitar isto, porque Deus não se engana, Deus não dá uma coisa para depois tirar e fazer a pessoa... Pronto. Retribuí a chamada, como aquilo era um número da central da universidade, eu não sei que serviço é que me ligou, então acabei por não ter resposta. Mais tarde voltam a contactar-me, foi aí que me disseram, parabéns Inês, este telefonema é referente à tal bolsa que lhe foi premiada, é só para dizer que este ano é o primeiro ano em que isto acontece, coincidências não há, mas o valor do prémio vai ser o dobro, portanto... então ainda foi o dobro. Exatamente, exatamente. E eles disseram, é o primeiro ano que isto acontece, e eu pensar, pois, vocês não sabem quem é que eu tenho aqui por trás de mim. É o primeiro ano que isto acontece, está de parabéns, e moral da história, eu tive basicamente o ano letivo pago, só por este prémio, não tinha necessidade da bolsa, não tinha necessidade de receber isto, graças a Deus, mas Deus, quando eu desliguei o telefonema, eu comecei a rir, eu lembro-me perfeitamente, comecei a rir de alegria mesmo, porque não estava a precisar do prémio financeiro, mas há outras coisas que Deus sabe que nós passamos por situações. Deus por vezes quer-nos dar um miminho. Exatamente, e foi isso precisamente que eu senti, porque por vezes caímos naquela onda de o que é que eu estou cá a fazer, não percebo, se calhar não soube. E eu senti que foi Deus a dizer, eu gosto de ti, tu não precisavas, mas toma esta prenda, porque tiveste uma atitude de amor para comigo. E eu ainda não tinha sequer semeado a semente, a tal prenda que eu ia dar a Deus no fim de semana, e já estava a ver Deus a dar-me algo para o qual eu não contribuí, não sonhei, não estava à espera de nada, e senti-me muito amada, porque senti que Deus estava a cuidar de mim, mesmo em momentos que eu não precisava. Então Deus é fiel quando nós o pomos em primeiro lugar. Exatamente. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E como a Inês decidiu dar uma prenda a Deus, Deus deu-lhe um miminho. Foi mesmo. Obrigada, Inês. Ora é isso, obrigada. Foi um prazer estar consigo. Obrigada. Testemunho fantástico, muito bonito. E não é normal a gente ouvir um testemunho assim, né? Eu quero dar um presente a Deus. Eu também já dei presentes a Deus e também já recebi presentes a Deus, e estes testemunhos realmente até me comovem, porque Deus não é bom, Ele é muito bom. E esta é a hora de você também conhecer Deus melhor. Deus é a pessoa mais maravilhosa que existe. Não ande mais de costas voltadas para Deus, nem venha apenas a Deus quando está aflito, estilo vai a um dentista e depois já não quer saber de mais nada. Mas faça de Deus o seu melhor amigo e vai ver que nunca se vai arrepender. Ela também, sem mencionar a lei, ela usou uma lei, que é a lei de semear para colher. Jesus disse que tudo com Deus funciona com base nessa lei de semear para colher. E é assim que, felizmente, na nossa igreja, o povo está a vencer, mesmo em tempos de crise, como por exemplo da Covid-19. Venceram, muita gente venceu, mesmo sem emprego, porque aplicaram a lei de Deus, semear para colher. Mas aqui ela usou outra lei, que é o do amor. Eu dou por amor a Deus. E Deus, até antes dela ter semeado, Deus que conhece o nosso coração, logo Ele se antepôs e ofereceu-lhe um presente maravilhoso para dizer que, de facto, Deus nos ama. E faça então isso. Dê a Deus o seu coração, ande com Deus, viva com Deus, vai ver que tudo vai mudar para melhor. E ponha a sua fé em Jesus. Sabe, hoje estamos no final do ano. Amanhã começa um ano novo. Para muita gente foi um ano ultra difícil, com muitos obstáculos, porque logo a seguir à Covid-19 veio esta coisa da guerra da Ucrânia, que levou ao escalamento dos preços de comida básica, de gasolina, de eletricidade. Há pessoas que já nem sabem o que é onde fazer. Mas
esta é a hora de você se voltar para Deus e pôr a sua fé em Jesus. Porque mesmo quando tudo parece pior, estando você andando com Deus, vai ver como Deus também vai mudar tudo para melhor na sua vida. Ouça com atenção esta música, que não só é uma melodia bonita, mas tem uma mensagem fantástica de fé. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Muito bem, nós vamos falar sobre construir a sua vida na rocha. Não é só na área financeira, mas em toda a área da nossa vida. Como já dissemos, este é o último dia do ano, vamos amanhã iniciar um ano novo e nada melhor do que saber construir a vida na rocha. Jesus falava disto aqui, e vou pedir à Cristal que leia, de Mateus 7, 24 em diante. Sim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e corriam rios, e a soprar ventos e combatera aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparei-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e corriam rios, a soprar ventos, combatera aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Muito bem. Perdão. Sabe que essa história é muito importante porque fala de dois homens. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Os dois foram atacados com o mesmo problema. E, portanto, não se pode dizer assim, foi o problema o causador de eu ter perdido tudo. Não, porque os dois tiveram o mesmo problema, que foi um temporal terrível. Está a ver? Um temporal terrível. Só que um não perdeu nada, porquê?
porque ele tinha construído a casa na rocha. E, portanto, as fundações estavam firmes. Eu era, e ainda sou, né, engenheiro civil, sei perfeitamente o que é que está a falar. Quando eu calculava, ainda faço cálculos, mas agora até já tenho engenheiros que trabalham para nós, mas quando nós calculamos uma ponte, o peso dos pilares tem que ir descarregar em terra sólida, ou com estacas ou com rocha. Porque senão a força do rio, ou o peso dos caminhões, etc., deita a ponta abaixo. A ver? Principalmente quando há uma tempestade com chuvas extras, os rios ficam mais fortes, mais altos, com mais força, e já vimos até em Portugal pontes serem destruídas por causa disso. Os pilares não estavam bem fixos numa rocha. Assim é a nossa vida. A nossa vida é assim também. Eu posso construir a minha vida sobre a areia? Eu é que sei. Eu também sei. Já o meu pai vivia assim, toda a gente vive assim, que mal é que tem. Eu não preciso de Deus porque, pronto, eu não quero saber dessas coisas para nada. E depois vem um temporal e ele perde as coisas. E depois ele fica muito abatido e depois vai se esforçar quando vai tentar recomeçar as coisas, parece que está tudo encaminhado bem, de repente vem outro temporal na vida, pum, lá vai tudo para baixo. E assim a pessoa anda num ioió, ora sobe, ora desce. Porquê? Porque ele baseia o seu estilo de vida no modo normal das pessoas do mundo. Pode ser o sistema francês ou a maneira portuguesa, seja como for, mas o que é certo é que as pessoas, quando vêm os temporais, normalmente vão-se abaixo. Agora, Jesus está-nos a propor outra coisa. Construir a vida na rocha. Que consiste em fazer o quê? Como é que eu construo a minha vida na rocha? É andando com Deus, dando ouvidos a Deus para fazer o que Deus diz. É verdade. Eu, antigamente, quando me entreguei a Jesus, pensava que, por ser muito lógico, o engenheiro é lógico, não pode andar com aleluias. Pensei, bem, isso vai ser um problema, para eu andar com Deus, tenho que desligar a lógica. Mas quanto mais eu comecei a estudar a Bíblia, depois até fui à escola bíblica para aprender as coisas. Como é que Deus pensa? Como é que Deus diz para fazer isto e aquilo? Eu fiquei fascinado. Porque funciona mesmo. Então, construir a vida na rocha é nós andarmos com Deus, estudarmos a palavra de Deus, a ver? Nós na Igreja Maná ensinamos isso, temos livros para uma série de parâmetros ou de situações de família, de finanças, saúde, etc. E quando a pessoa faz o que a Bíblia diz, ele está a praticar isto. Lê lá outra vez. Quem pratica estas minhas palavras? Quem? Sim, quem? Escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o outro não. Não. Eu aqui, quando cheguei a Portugal, muitos anos atrás, houve uma grande chuvada em Cascais. E então, muitas casas foram construídas em cima de rios perenes. Porque as pessoas diziam, esses engenheiros são um bando de palermas, não percebem nada disso, já o meu pai construiu aqui, está a dizer que está ali um rio, não se vê o rio. Pois há muitos rios que não se vêem, estão escondidos. Só aparecem quando há uma chuva dos 10 anos ou dos 20, ou seja, um temporal extra. E quando ele vem, vai tudo para água abaixo. Perderam-se montes de casas, porque eles construíram a casa na rocha. Assim é a nossa vida. Na areia. Assim é a nossa vida. Portanto, qual é a minha exortação? Que comecemos o ano, o próximo ano, desta forma, andando com Deus. Esta é a hora de nós andarmos com Deus, darmos ouvidos a Deus, estudarmos a palavra de Deus, irmos à escola bíblica, se possível, para depois fazer o que Deus diz. E vai ver que este ano próximo vai ser de sucesso. Há uma música
que tem a ver com isto, diz: não me deixarei mover pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Porquê? Porque no meio de um temporal a pessoa fica desalentada, fica com medo, fica com ideias, a mente é atacada com problemas. Oh, tu não vais conseguir. Oh, isto não vai dar certo. É nessa hora que a gente tem que estar firme na rocha. Dizer: não, eu estou a fazer o que Deus diz e vai dar certo. Eu estou a fazer o que Deus diz, dá certo. Vai dar certo. E por isso, ouça com atenção esta música, porque tem uma mensagem de fé para si. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Escreva o seu futuro. Estou aqui com uma pastilha amarela por causa da tosse. Sim. Conhece a história da minha avó? Sim, é melhor. A minha avó tinha a mania das doenças, mas ela não era doente. E o meu tio, ambos alentejanos, era um médico muito importante. Então, a minha avó estava sempre a ir ter com o médico da família. Até que um dia ele já estava farto e disse: tosse. E ela tossia, tosse, tosse. Escreveu um papel: você tem a tosse. É a tosse. Bem, nós ao iniciarmos um ano, eu sempre gosto de dizer às pessoas para escrever o seu futuro, em que a pessoa vai pensar o que é que deseja, que alvos é que quer atingir, seja na área financeira, seja na área de saúde, da família, do emprego, do negócio, etc. E eu tenho um livro que tem esse mesmo título, Escreva o seu futuro. Tem muitas poucas páginas, porque está escrito como se fosse um manual resumido de como é que nós podemos fazer passo a passo. Em primeiro lugar, e aqui no capítulo 1, eu explico o seguinte. Este livro destina-se a pessoas que estão a passar por dificuldades financeiras que, infelizmente, cada vez são mais.
Pessoas que tiveram más experiências no passado e pronto, não sabem como é que vão fazer. Mas também é para as pessoas que têm sonhos, a vida está, enfim, equilibrada, mas gostavam de melhorar nesta área, naquela, e não sabem como é que vão fazer. E então eu começo por dizer o seguinte: o seu futuro está em branco. Significa que o que se passou para trás não vai passar para a frente. Em português, os portugueses dizem assim: águas passadas não movem moinhos. O seu futuro não depende de nada que se passou lá para trás. Seja coisas boas ou más. Se foi coisas más, a pessoa pensa: pois, eu não tenho sorte, ou isto, aquilo, aquilo outro. Não tem nada a ver com sorte. É uma atitude. Também a pessoa, muitas vezes pensa: porque tudo correu bem até agora, vai continuar a correr bem. Não quer dizer absolutamente nada. Você tem que andar com Deus. Só Ele é que lhe garante que o seu ano vai ser um bom ano. Segundo o seu futuro não vai buscar sucessos do passado. É o que eu estava a dizer agora. O facto de ter tido sucesso não quer dizer que amanhã vai ter sucesso. Então, o seu futuro depende de quem? Muita gente diria assim: depende de Deus. Sim, em parte é verdade, porque realmente Deus é que está no controle de tudo. Mas, por outro lado, depende de si. Porque quem tem que escrever o seu futuro é você, sou eu, cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E, portanto, é sobre isso que a gente vai falar, e eu vou pedir depois à Krista que vai explicando brevemente o capítulo seguintes. Mas, sabe, onde é que Deus entra nisto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, não só para nos vir dar vida eterna, mas nos dar já vida em abundância neste planeta. É verdade. É mesmo uma verdade incrível. Parece bom demais para ser verdade. Quem anda com Deus é sujeito a bênçãos. Deus manda que a bênção esteja com a pessoa. Mas enquanto a pessoa não anda com Deus, ela está debaixo das maldições. Chovem problemas por tudo e mais alguma coisa. E, portanto, quanto a Deus, Ele já deu o que tinha que dar. Foi Jesus. E quando Deus nos deu Jesus, nos deu essa capacitação para vencer, e agora nós temos que aprender o que fazer para ter sucesso. E vamos ver que temos que mudar, estabelecer alvos na vida, temos que mudar imagens erradas que nós construímos no nosso coração com base em más experiências, temos que pintar imagens corretas, escrever os alvos e falar as coisas que não são como já fossem. Cristo, vamos lá, fala. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estabelecer alvos, porque sem o alvo a pessoa não vai a lado nenhum. Então temos que saber o que nós queremos. Não é assim uma coisa qualquer. Temos que dizer: olha, eu quero assim, e a pessoa entra nos detalhes mesmo, porque sem o alvo a pessoa não vai chegar lá. Entretanto, o outro nós temos que mudar as imagens erradas, porque as imagens é uma coisa muito, muito forte. E quando a pessoa passou por experiências más, essas imagens começam a nos controlar. Então, nós temos mesmo que mudar essas imagens. Nós não podemos pensar: pronto, esquece isto, aconteceu. Tem que mesmo mudar isso. Tem que mudar, quer dizer, eu tenho que tirar essas imagens e pintar novas imagens. E muitas vezes isto não é fácil de falar, mas muitas vezes não é muito fácil de fazer. Porque imagina que você tem uma parede que está toda pintada preto, do passado, problemas, dificuldades. E você agora quer um outro futuro. Então quer mudar o seu futuro, então tem que pintar uma imagem, vou dizer, branco. Então pega numa tinta branca, mas não é uma vez que você vai conseguir fazer isso. Dá muito esforço. Isso, na verdade, é uma coisa muito fácil de falar, mas, na verdade, é difícil de fazer e leva tempo, muita persistência. Na verdade, tudo na palavra de Deus é assim, que a pessoa tem que ser muito persistente, a pessoa tem que tomar a decisão: é isso que eu vou fazer, e tem que fazer. Nós até temos o exemplo de Abraão. Abraão não podia ter filhos, porque a mulher, a Sara, estava estéril. Então, Deus lhe deu uma promessa, mas nada estava a acontecer. Então, Deus depois ajudou ele
Então Deus diz, olha, sai fora da tua tenda e olha para as estrelas. Ele começou a olhar para as estrelas e Deus diz, olha, é assim que vai ser os teus filhos. Então ele começou assim a olhar para a quantidade de estrelas, e claro, isto não é como hoje em dia, quando a pessoa vive numa cidade, né, que tem muitas luzes. Ele lá não tinha luz nenhuma. Então a pessoa vê mesmo as estrelas, a quantidade de estrelas que há, que é uma coisa maravilhosa. Então ele começou a olhar, olha, temos a Maria, temos o João, e começava a dar nomes às pessoas. Então Deus aí o ajudou para ele pintar, começar a ter uma outra imagem. Então, a partir daí, cada noite, quando ele estava a olhar para as estrelas, ele estava-se a lembrar aquilo que Deus lhe estava a dizer. Então, isso nós também temos de fazer, porque se eu não pinto imagens, as coisas não vão acontecer. Porque o que fica a dominar na nossa vida é o passado, as imagens que a pessoa já passou. Então, é muito importante fazer isso. Então, depois, na outra parte... Sim, sim. Quando estamos a falar de imagens, veja o seguinte, você é uma pessoa que tem uma doença e o médico diz que, pronto, tem que ter paciência, vai viver com essa doença por resto da vida. Pode ser uma incapacidade de se mover facilmente, uma questão, seja de que forma for, e você diz, mas será que Deus me quer curar? Quer. Mas para isso você tem que mudar a imagem da forma como você se vê. Na nossa igreja eu já orei por, sei lá, nem tenho número de quantas pessoas já orei. Mas já vi Deus não só curar, mas fazer milagres instantâneos. Vi, por exemplo, pessoas paralíticas começarem a andar. Vi uma jovem que veio de Inglaterra, ela era bailarina. Caiu mal e ficou com a coluna partida, não sei se é assim que se diz. E o médico lá na Inglaterra disse, não há nada a fazer. Mas olha, eu ouvi dizer que lá em Lisboa há uma igreja assim, e que acontece lá milagres. Eu nem sei quem é o médico que me conhece, que mandou essa jovem para a nossa igreja. Lembro dela estar lá na igreja, numa cadeira de rodas, e uma certa vez Deus disse, olha, vai lá por ela que eu quero curá-la. E eu orei, e ela conseguiu sair da cadeira de rodas. E andou. Andou. E andou para ali, andou para lá. Então eu disse assim, pronto, então agora vamos dizer tchau à cadeira de rodas. Ela disse, não posso. Eu disse, por quê? Porque eu sou paralítica. Eu disse, mas você andou aqui, eu sei que andei, mas eu sou paralítica. E a terceira vez que ela disse isso, perdeu a sua cura. Por quê? Porque ela não mudou a imagem que ela tinha dela própria. Para Deus, que pode e quer conseguir curar uma pessoa, ela não pode mais manter aquela imagem da doença que ela tem, da incapacidade que ela tem. Com isso eu tenho ajudado muita gente que está doente ou que, por exemplo, não tem filhos. Muitos casais aparecem e dizem, por mim a gente não consegue ter filhos porque qualquer problema. E o médico diz que não há solução, enfim. Então, normalmente o que eu faço é assim, peço um bebê emprestado na igreja, ponho o bebê ao colo dele e depois dela, para eles se imaginar, uau, eu posso ter um bebê ao meu colo. E quando eu vejo que a pessoa consegue imaginar-se com o bebê ao colo, eu oro. Aí Deus consegue operar. Portanto, é uma coisa muito importante isto. Quem diz isso diz, por exemplo, você tem um negócio e não consegue imaginar, vamos supor, um restaurante cheio ou uma loja, seja o que for. Enquanto você não conseguir imaginar, Deus quer entrar na sua vida, mas tem o bloqueio de uma imagem errada. Então, como é que você pode fazer? Fecha os olhos, como eu muitas vezes faço, começa a imaginar. Vamos dizer, sonhar, né? A pintar essas imagens. Faço 1 dia, 2 dias, todos os dias um bocadinho. Com o tempo, a imagem errada desapareceu e veio uma imagem positiva. É isso que acontece. Mas esse livro tem muito mais coisas, não é? Eu também tenho que aprender
a falar como deve ser. É o poder que há nas palavras. Sim. As suas palavras são sementes. Se a pessoa só fala problemas, só vai ter problemas. Eu tenho que aprender a falar as coisas que ainda não são como já fossem. Deus chama as coisas que não são como já fossem. Deus semeia primeiro para colher depois. Palavras e tudo. Portanto, o meu conselho é que você vá a uma igreja, maná, arranje este livro. Na verdade, nós temos esse livro em 2 formatos, não é? O digital. Sim, em papel. E em papel. Ali onde diz o site da Basta Crer, você tem acesso à nossa livraria. Mas tudo isto porque você, com isto, vai aprender a escrever o seu futuro à maneira de Deus e você vai mesmo ter sucesso. E agora, eu quero orar por vocês e por isso eu quero que ponham a placa da oração, porque Deus quer operar na sua vida. Quem sabe você está doente, quem sabe você tem um problema de finanças ou de família, Deus quer operar um milagre na sua vida. Ora bem, estou aqui a beber água, estou com sede. Como eu estava a dizer, muita gente chega ao final do ano e faz contas à vida e pensa como é que vai ser o próximo ano. Há muita gente até festeja e tal, bebe o seu champanhe, o seu vinho e tal, mas não faz de conta, porque ele não sabe se vai ter sucesso. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus é seu amigo, que tudo vai mudar para melhor. Se você é uma pessoa que precisa de oração, seja em que área for, estenda o seu braço sobre mim, a sua mão. Se possível, toque no ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si, que é um dos métodos de Deus curar, abrir caminhos, resolver problemas. E com a audiência daqui, digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, abrir caminhos, resolver problemas. Eu recebo agora a minha cura, recebo agora o meu milagre. Amém e amém. E agora, o que é que se faz? Venha à Igreja Maná mais perto de si. Comece a andar com Deus, construindo a sua vida na rocha. Aprenda a viver pela fé. E vai ver que tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. É até o tema desta música. E que tenha um bom ano, porque o próximo ano vai ser de sucesso e de vitória, em nome de Jesus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar